Olá, meus queridos irmãos. A palavra de Deus é tão rica que quando a gente vai fazer um estudo, a gente fica pensando que tema eu vou escolher, de tanto temas bons que tem na Bíblia, né? Aí a gente tem que ir para os pés do Senhor, para que o Espírito Santo nos dirija qual a palavra que Ele quer que a gente fale naquele dia, né? E hoje o Espírito Santo moveu meu coração para falar esta palavra com o tema: é preciso ter visão espiritual para receber pedradas. Amém? Você quer ser um homem ou uma mulher cheio do Espírito Santo? Então vamos conhecer a vida de um homem que nos deu esse exemplo. Mas antes de nós estudarmos esse tema, curte e compartilha e se inscreva no meu canal para abençoar mais vidas com esta palavra. Amém? Então vamos ler Atos capítulo 6, versículo 8. Eu vou ler só esse versículo, mas nós vamos trabalhar outros versículos do capítulo 6 e também do capítulo 7, tá? Então aqui no capítulo 8, vai falar sobre a prisão de Estevão. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia grandes maravilhas e milagres entre o povo. Então aqui eu vou falar especificamente sobre Estevão, né? Seu nome significa coroa de vencedor. E ele realmente ganhou essa coroa por ser fiel até a morte, que está lá em Apocalipse 2:10, né? Que diz: ser fiel até a morte que recebereis a coroa da vida. Ele foi um homem fiel e recebeu essa coroa. Estevão, ele tinha uma reputação muito boa entre os cristãos. Ele era cheio do Espírito Santo e tinha uma sabedoria prática. A sabedoria dele, ele praticava essa sabedoria, né? Ou seja, ele deu testemunho tanto pelas suas palavras que saíram da sua boca, como por obras. Lá no versículo 10 diz assim: eles não eram capazes de resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Oh, como eu desejaria ter essa sabedoria de Estevão, de fazer com que as pessoas não resistam na hora que eu estiver falando. Amém? Quem não gostaria, né? No capítulo 7, todo o capítulo 7 fala sobre Estevão, né? Nós podemos examinar a pregação que ele fez ali. Nos mostra o fracasso de Israel ao longo dos anos, depois a rejeição de Israel por Jesus Cristo, a perseguição da igreja e, por último, ele se dirigiu aos gentios, né? Então, ele pregou a verdade sem medo, diante de todos que tinham poder ali naquela época, sem bajulação e com muita coragem, né? Se você ler o capítulo 7, você vai ver a pregação que ele fez ali, o discurso dele, contando toda a passagem do Velho Testamento, entrando no Novo, né? Então, nós podemos aprender muito com a vida de Estevão. Vamos ver aqui algumas características suas. Primeiro, ele era um homem cheio da palavra. Podemos observar isso lendo, né, esse capítulo 7 que eu falei, onde ele fez essa retrospectiva da história bíblica. Para uma pessoa contar uma história com tantos detalhes como ele contou, é necessário ler, compreender, interpretar e meditar nessa história, né? E você vê quantos livros tem o Velho Testamento, né? E uma parte do Novo também, que ele falou. Então, Deus levantou Estevão com uma voz profética, que não negocia a verdade. Ele fala a verdade, mesmo que tenha que morrer por ela, né? A segunda característica dele era um homem cheio de fé. Por que ele era cheio de fé? Porque ele fazia tudo que eu falei no primeiro tópico, né? A fé vem pelo conhecer a palavra, pelo ouvir a palavra. E ele conhecia muito essa palavra, né? Ele lia, ele meditava, como eu falei, né? Ele interpretava, ele compreendia essa palavra. Então isso foi dando fé a ele. Por isso que ele ficou um homem cheio de fé. No verso 8, terceiro tópico, no verso 8, mostra que ele era entusiasmado com o serviço do reino. Ele desejava fazer a obra de Deus, né? Aqui Estevão, cheio de fé e de poder, fazia grandes maravilhas e milagres entre o povo. Ele foi chamado apenas como um serviçal,
para servir as mesas, para servir as pessoas, né? Levar alimento para as viúvas, né? Ele foi chamado para isso, foi escolhido pelos apóstolos para isso, mas ele demonstrou muito mais. Ele fazia milagres, ele fazia prodígios, ele fazia maravilhas, ele era conhecedor da palavra, né? Então ele não ficou só naquilo que colocaram ele para fazer, ele fazia muito mais do que aquilo que colocaram ele para fazer, né? Quarto, ele tinha a sabedoria do Espírito, né, que eu já li lá no versículo 10. Quando é o Espírito que fala através de nós, é difícil alguém resistir. Só os que têm dura cerviz, né, o coração duro. Nós lembramos quando Jesus falava, aqueles que não tinham dura cerviz ficavam horas e horas ouvindo ele e não se cansavam. E quando ele ia para outro lugar, aquele povo ia atrás dele, né? Por que isso? Porque ele falava pelo Espírito de Deus no coração das pessoas. Amém? Quinta característica, Estevão estava preparado para receber pedradas. Então ele foi morto a pedradas. Ele tinha uma visão espiritual tão profunda que não se importou de levar as pedradas, porque ele estava ciente de que o Senhor controlava tudo ali naquela situação, né? Ele não via o natural, mas ele via o sobrenatural. Ele via a glória de Deus enquanto recebia aquelas pedradas. Quão difícil é receber pedradas, não só as pedras literais, essas concretas, mas as simbólicas também, né? Ou seja, ofensas, rejeições, sonhos impedidos, perseguições, tudo isso são pedradas que nós levamos na vida. Eu tenho pedido para Deus para me dar essa visão espiritual, para que eu possa ver a glória dele, que eu possa ver mais o sobrenatural do que o natural, para que quando vir essas ofensas, essas rejeições, essas perseguições sobre minha vida, eu não venha ficar magoada, entristecida, né? Eu tenho pedido isso a Deus, mas muitas vezes a gente falha nisso aí, né? A gente sabe que Deus está no controle de todas as coisas, mas mesmo assim a gente falha. Quando estamos cheios do Espírito Santo, as pedras não endurecem o nosso coração, mas revelam a glória que carregamos, né? Então, graças a Deus que muitas vezes que eu recebo essas pedradas, logo em seguida eu perdoo, né? Então elas não vão endurecer o meu coração, né? Mas revela a glória de Deus, porque eu estou aprendendo com isso, né? Aprendendo a ser humilde de coração. E no final do seu discurso, as pessoas se levantaram contra Estevão ali e começaram a jogar pedra nele, né? Mas ele morreu em paz. E a palavra de Deus diz que seu rosto se transformou em rosto angelical, porque ele viu o céu e a glória de Deus sobre a sua vida. Oh, aleluias, né? Você quer resistir às pedradas? Então pare de olhar para a terra e levante os olhos para o céu. Vamos fazer igual Estevão. Quando nós recebermos pedradas da vida aqui, das pessoas, não vamos olhar para a terra, nem para a pedrada que nós estamos recebendo, mas sim vamos olhar para o céu e ver a glória do Senhor. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te louvamos, Pai, porque Tu és bom, Senhor, porque Tu perdoas os nossos pecados, Senhor, as nossas falhas. Sabemos, Pai, que estamos num processo, Senhor, de santificação, e esse processo vai até o final da nossa vida aqui nesta terra, Pai. Por isso, Senhor, abre os nossos olhos espirituais, Senhor, para que vejamos a Tua glória se manifestar. Nos dê coragem de enfrentar todas as aflições deste mundo, Pai, e que possamos continuar com os nossos olhos fixos em Ti, Senhor, fixos em Ti, Pai, sem medo de falar a Tua verdade aos homens de dura cerviz, Pai, para que seus corações também venham se tornar leves para ouvir a Tua voz. Eu abençoo cada pessoa, Pai, que está me ouvindo neste momento, Senhor, que eles possam ter entendido esta palavra, Senhor, e colocá-la nos seus corações, Pai, e que o inimigo não venha retirar essa semente,
mas que ela venha produzir, Pai, frutos abundantes para o teu reino, em nome de Jesus. Amém.